31 de maio de 2013, o tema hoje a ser tratado é o estado de necessidade, previsto no artigo 24 do Código Penal, e vamos destrinchar as teorias que tratam desse estado de necessidade. Natureza jurídica do estado de necessidade causa excludente da ilicitude, com base na teoria unitária, que é a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro. Mas também fala-se na teoria diferenciadora, que não é adotada pelo Código Penal brasileiro, mas é tratado pela doutrina. Pois bem, é uma causa excludente da ilicitude, ou seja, presente o estado de necessidade, não existe o crime, porque deixa de existir o segundo substrato do crime. Os três substratos: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Não estando presente o estado de necessidade, que é um dos elementos da ilicitude, não há crime. Pois bem, o que diz o artigo 24 sobre o estado de necessidade? De acordo com o artigo 24, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia, de outro modo, evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Vamos falar de cada um desses requisitos aqui presentes no artigo 24, mas antes vamos falar das duas teorias que tratam do estado de necessidade, que é a teoria unitária, que diz que qualquer circunstância em que estiverem presentes os requisitos da lei, o estado de necessidade será justificante, ou seja, estado de necessidade justificante é aquele que afasta a ilicitude, o segundo substrato do crime. E a teoria diferenciadora, que fala que em determinados casos ocorre o presente o estado de necessidade, ocorre o afastamento da ilicitude, mas em outras situações, sempre relacionadas aos bens jurídicos em conflito, ocorre uma causa de exclusão da culpabilidade, que é o terceiro substrato do crime. Como se vê, não é a teoria adotada pelo Código Penal, mas é importante que se tenha conhecimento sobre ela. E uma coisa interessante a se dizer é a diferenciação entre esse estado de necessidade e a legítima defesa. Qual que é a diferença? O que se fala é que parte de uma análise dos bens jurídicos em conflito. Porque no estado de necessidade, a colisão de bens juridicamente protegidos, no caso fático, é diferente da legítima defesa, porque na legítima defesa não há uma colisão de bens protegidos. Ocorre na legítima defesa uma agressão atual ou iminente injusta a um bem jurídico que é protegido por meio da legítima defesa. Ou seja, aquela pessoa que está sendo agredida age em legítima defesa porque está ocorrendo uma agressão injusta contra o seu bem jurídico. No estado de necessidade, não. O bem jurídico protegido e o bem jurídico que acaba sendo agredido em razão do estado de necessidade, ambos são tutelados pelo ordenamento jurídico, conforme vai ficar bem claro a seguir. Vamos lá, as duas teorias, teoria unitária e teoria diferenciadora. Teoria unitária do estado de necessidade. De acordo com a teoria unitária, em todos os casos em que é possível ocorrer o estado de necessidade, esse estado de necessidade será justificante, de modo que restará afastada a ilicitude, o segundo substrato do crime. Com relação aos bens jurídicos, o que fala essa teoria unitária? De acordo com a teoria unitária, e atenção que aí tem duas posições doutrinárias divergentes. Para a posição do professor Heleno Fragoso e dos professores Zaffaroni e Pierangeli, o estado de necessidade justificante ocorre quando o bem protegido, ele é de valor superior ao bem que será agredido em razão do estado de necessidade. Exemplo:
a pessoa, para proteger a vida, causa um dano ao patrimônio alheio. O bem jurídico vida é superior ao bem jurídico patrimônio. Somente nesses casos ocorreria o estado de necessidade. Essa é a posição dos professores Heleno Fragoso, Zaffaroni e Pierangeli. Lá do outro, ainda dentro dessa teoria estado de necessidade justificante, dentro da teoria unitária, o que fala a doutrina do professor Francisco de Assis Toledo? Segundo o professor Francisco de Assis Toledo, para que ocorra o estado de necessidade justificante, o bem protegido deve ser de valor superior ou igual ao bem que é agredido em razão do estado de necessidade. Exemplo: da mesma forma, se, num caso, para proteger a vida, o agente causa um dano ao patrimônio alheio, estado de necessidade justificante que afasta a ilicitude da conduta. Da mesma forma, se, para proteger a vida, o agente sacrifica a vida da outra pessoa, ou seja, bens juridicamente tutelados de mesmo valor, ocorre o estado de necessidade justificante que afasta a ilicitude da conduta. Não há crime. Essa é a diferenciação aí da corrente. Da primeira corrente defendida pelo Heleno Fragoso, pelo Pierangeli, pelo Zaffaroni, e a segunda corrente defendida aí pelo grande Francisco de Assis Toledo. Bom, com relação à teoria diferenciadora, a teoria diferenciadora faz a seguinte distinção. Para a teoria diferenciadora, o estado de necessidade ele pode ser justificante ou exculpante. E esse estado de necessidade exculpante tem a finalidade de afastar o terceiro substrato do crime, que é a culpabilidade. Afastada a culpabilidade, não ocorrerá crime. Seria, de acordo com Francisco de Assis Toledo, uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Outros falam que está relacionada à inexigibilidade de conduta diversa, que é um dos requisitos lá presentes na culpabilidade. Mas tudo bem, vamos por partes. Para essa teoria diferenciadora do estado de necessidade, tem aquela mesma divisão dos doutrinadores, aquela discussão se o estado de necessidade justificante com relação apenas a bem, quando o bem tutelado, protegido, é superior, né? E aquela outra teoria que fala que pode ser tanto superior quanto de mesmo valor do bem que acaba sendo agredido em razão do estado de necessidade. Essa discussão é a mesma. O que diferencia é com relação ao estado de necessidade exculpante. Por quê? No estado de necessidade exculpante, afasta-se a culpabilidade, o terceiro substrato do crime. De modo que, veja bem, vamos fazer um raciocínio aqui. O estado de necessidade exculpante vai ocorrer em que hipóteses? A primeira hipótese, clara e sem discussão, é no caso em que o bem protegido for de valor inferior ao bem agredido em razão do estado de necessidade. Ou seja, o agente, para proteger seu patrimônio, sacrifica a vida da outra pessoa. Lembre-se que não estamos falando aqui em legítima defesa. Estamos falando em estado de necessidade, em que os dois bens jurídicos, tanto aquele que foi protegido quanto aquele que foi agredido, são tutelados pelo direito. Só que em razão de uma situação excepcional, a pessoa acabou tendo que, para salvar o seu direito, violar o direito de outro. Só que ambos os direitos são tutelados. Então perceba,
Se o bem do agente é de valor inferior ao bem que acaba sendo agredido em razão do estado de necessidade, exemplo, para proteger o meu patrimônio, causa a morte de um terceiro, o que acontece? Não há que se falar em estado de necessidade justificante. Não há que se falar em estado de necessidade justificante. Para essa teoria diferenciadora, falaria-se em quê? Estado de necessidade exculpante. Estado de necessidade exculpante. Pois bem, continuando. A dúvida que surge aí nessa teoria diferenciadora, que não é a teoria adotada pelo Código Penal, é a seguinte. Nessa teoria justificadora, como que faz quando o bem é de valor igual? Porque se o bem for de valor, se o bem protegido pelo agente for de valor superior ao bem que é agredido, tá tranquilo, é estado de necessidade justificante. Se os bens são de valores iguais, o bem protegido e o bem que acaba sendo agredido em razão do estado de necessidade, se são de valores iguais, bom, aí vem aquela mesma discussão lá da primeira corrente que eu citei, do professor Zaffaroni, Pierre Angli e Heleno Fragoso, e a corrente defendida pelo Francisco de Assis Toledo. A depender da teoria da corrente que você adotar com relação àquilo, você vai aplicar ela aqui no estado de necessidade exculpante, que afasta a culpabilidade da conduta. O Código Penal Militar adota a teoria diferenciadora. O Código Penal adota a teoria unitária, ou seja, estado de necessidade afasta a ilicitude, o segundo substrato do crime. Se ocorrer, de acordo com a teoria unitária, se ocorrer alguma violação de um bem jurídico superior em razão da conduta do agente que defendeu o seu direito com base no estado de necessidade, isso será avaliado na culpabilidade, possivelmente na inexigibilidade de conduta diversa. É a única forma que talvez o agente pode ser isento de pena. Não quer dizer que o será. Bom, vamos aqui agora dar uma olhada aqui em alguns detalhes, né? Que são aqueles requisitos presentes no artigo 24 do estado de necessidade, né? O primeiro lá que fala que o fato seja praticado para salvar de perigo atual. O que se discute? O que se discute é se esse perigo atual abrange o perigo eminente. Também no perigo iminente pode ocorrer estado de necessidade? Prevalece que o perigo iminente também é abrangido pelo estado de necessidade, mas há divergência, há autores que falam que não, que é somente o perigo atual em que pode ocorrer o estado de necessidade. Essa situação de perigo não pode ter sido provocado pelo agente. Ou seja, o que se discute aí? Não ter sido provocado por agente. Se discute se isso faz com relação ao dolo e à culpa, né? Se a situação foi provocada pelo agente dolosamente, não há que se falar em estado de necessidade. Agora, se foi culposamente, pode-se falar em estado de necessidade? Prevalece que, se a situação de perigo foi provocada por uma conduta culposa, o agente pode se valer do estado de necessidade. Somente se a conduta for dolosa, não poderá arguir o estado de necessidade para defender o seu direito. Essa é a teoria que prevalece. Existe uma teoria, uma corrente minoritária que diz que não. Que também a conduta culposa pode ser, na conduta culposa, se o agente culposamente provocar a situação de perigo, ele pode agir em estado de necessidade. Não prevalece, conforme já dito. Vamos lá. Estado de necessidade próprio ou de terceiros. Isso é tranquilo. É permitido que ocorra o estado de necessidade de terceiro, desde que o bem juridicamente tutelado seja indisponível.
o bem protegido pelo estado de necessidade seja indisponível. Porque se for disponível, aí eu não posso agir em estado de necessidade por terceiros. Vamos ver o que mais temos aqui. Razoabilidade do sacrifício do bem. Não tem muito o que ser dito. É aquela balança que deve ser colocada para sopesar. Porque, conforme a teoria justificante, estado de necessidade justificante, que é a teoria unitária, que é adotada pelo Código Penal, o bem juridicamente tutelado, se ele for inferior, não vai configurar estado de necessidade. Não age o dever legal de enfrentar o perigo, não há muito o que se dizer aqui. Existem pessoas que têm o dever legal de enfrentar o perigo, sempre observando a razoabilidade, ainda que seja um bombeiro, uma situação do incêndio, se a situação for muito grave, não for o risco direto de morte claro e evidente, ele não é obrigado a enfrentar aquele perigo. Muita discussão a respeito disso, mas deve-se observar a razoabilidade com relação a essa questão de enfrentamento do perigo. Fala-se em estado de necessidade também. Defensivo e agressivo, estado de necessidade. Defensivo é aquele quando eu ajo em estado de necessidade diretamente contra o agente que está provocando aquela situação de perigo. Por exemplo, se vem um cão raivoso na direção da pessoa e a pessoa saca um revólver e mata aquele cachorro, é um estado de necessidade defensiva. Foi provocado diretamente contra o agente do perigo. Por outro lado, o estado de necessidade agressivo é quando ele acaba sendo direcionado a uma pessoa que não é o agente provocador da situação de perigo. Por exemplo, no caso de no caso de um motorista que está vindo um caminhão desgovernado atrás dele, ele vê pelo retrovisor que o caminhão está vindo destruindo, passando por cima dos carros, tudo, empurrando o carro para um lado, para o outro, e ele se vê na situação de perigo e joga o carro dele no acostamento e atinge várias motocicletas que estão lá. Ele age em estado de necessidade agressivo porque acabou violando o patrimônio de outras pessoas que tinham deixado o veículo estacionado lá e não tem nada a ver com a situação de perigo provocada pelo caminhão que vinha desgovernado pela rua. Importante dizer sobre o elemento subjetivo do estado de necessidade. Desde a chegada da teoria finalista, que trouxe os elementos subjetivos da culpabilidade para a conduta, sempre a conduta deve ser, para evitar-se uma responsabilidade penal objetiva, deve estar presente elementos objetivos. E no caso do estado de necessidade, a presença dos elementos objetivos é importante. Por quê? É necessário que o agente saiba que está agindo na defesa ou no salvamento do seu bem jurídico. Esses elementos objetivos, esses elementos subjetivos, além dos elementos objetivos já descritos ali no artigo que eu já li, são imprescindíveis para que se possa arguir o estado de necessidade. Estado de necessidade putativo, no mesmo caso que ocorre na legítima defesa putativa, é que o agente acredita estar ocorrendo aquela situação de perigo ao bem jurídico, na verdade não está. Se for inevitável, isenta de pena, aplica-se a isenção do estado de necessidade. Se for evitável, ele vai responder por sua conduta culposa. E aí, remeto os senhores aos vídeos anteriores sobre erro de tipo, erro de proibição, principalmente aquele vídeo do erro de proibição que está excelente, explica bem essa aplicação. Por fim, responsabilidade civil no estado de necessidade. O estado de necessidade, presente seus requisitos, vai afastar a ilicitude da conduta, mas não impede a responsabilidade civil. Por exemplo, aqueles motoqueiros, aquelas motos que estavam estacionadas e o agente, para sair fora do caminhão desgovernado, causou dano, os proprietários das motocicletas têm todo o direito de buscar o ressarcimento civil dos prejuízos causados.
Era só isso que tinha para se falar sobre o estado de necessidade.